Gente querida, o único cristão que eu genuinamente conheci, eu não o conheci pessoalmente na minha geração. O único cristão do qual eu tenho notícia mesmo é Jesus. Antes dele nunca houve nenhum, e depois dele, até agora, também não. Eu já conheci algumas pessoas muito interessantes na fé e no amor, na esperança, na integridade, na essência, no fruto que deram. Tive a bênção de conviver muito de perto com uma dessas pessoas, ou duas delas, que sempre me perplexificaram em como nunca pararam de andar na direção daquela imagem, daquela semelhança, do fascínio que Jesus, que o Cristo do Evangelho tinha produzido nelas. Mas, no mais, você encontra ensaios, vontades, desejos que nem sempre perseveram na constância. Você encontra momentos crísticos na vida de algumas pessoas, fases mais transcendentes, consciência em determinados estágios de mais entrega. No entanto, a constância é extremamente difícil de ser observada. Eu verifico aqui que cometi um erro, eu não disse para as crianças irem. Então, por favor, podem ir, meus filhinhos, e desculpem. Era isso que você vinha chamar? O Anderson? Tá bom, foi você que me lembrou esse fato. Quando eu olhei para você, eu falei, Isso, podem seguir, maravilha. As classes estão lá. Que bom. Então, olha aqui para mim. Mas conhecer pessoas que tenham encarnado essa palavra, conforme ela está aqui dita, eu nunca encontrei porque nunca existiu. Eu me lembro, por exemplo, de alguns amigos meus, queridos, escrevendo apenas sobre o texto chamado do Sermão do Monte, como o John Stott, no livro Contra a Cultura Cristã, e antes, durante e depois de ter publicado o livro, algumas vezes conversamos, e o que eu notava nele era justamente isto. Eu estou escrevendo sobre algo que eu almejo, que eu desejo, que eu quero, que me fascina, mas que eu nunca alcanço na totalidade. É óbvio. Paulo, num contexto em que ele inicia estabelecendo uma referência elevadíssima, ele conclui dizendo, não que nós já tenhamos alcançado a perfeição. Ou seja, não que eu tenha me tornado de fato um cristão, no sentido de
ter me tornado um Cristo, de estar vivendo um processo inteiro de cristificação. Não. Não alcancei, não temos alcançado. O que fazemos? Esquecendo das coisas que para trás ficam, da certeza dos fracassos, das conquistas que não se finalizaram, das jornadas que não se fecharam, esquecendo dos ciclos que não se concluíram, esquecendo de tudo isto que para trás deve ficar na vida e olhando para as coisas que diante de nós estão para serem conquistadas, para serem provadas, para serem abraçadas, para serem experienciadas e para em nós frutificarem, para essas sim, olhando, almejando, desejando e buscando, prosseguimos para o alvo, para o prêmio da soberana vocação, o prêmio da concreção do chamado, o prêmio da materialização da minha realização, daquilo para o que eu fui evocado, divinamente evocado, até chegar lá. Agora olha aqui para mim. Eu disse que Paulo disse isso num contexto onde ele tinha estabelecido referências elevadíssimas. É na carta aos Filipenses, em que ele escreve de um contexto, e de um contexto declaradamente extraordinário, preso entre algemas, num calabouço, ou no confinamento, seja como for. De lá ele escreve algo que evoca toda hora uma atitude de alegria, de positividade, de pensamento elevado, no que pensar e coisas do tipo. Mas ele tinha introduzido tudo isso dizendo: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se humilhou, tornando-se em semelhança de servo, e reconhecido como figura humana, a si mesmo se humilhou e se fez obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se curve todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus, o Cristo, é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Só que ele começa dizendo o que me apavora. Tende em vós este sentimento que houve também em Cristo Jesus. Eu digo, pronto, eu estou perdido. Eu não tenho esse sentimento. Eu não tenho. Subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Você subsiste em forma de bosta e julga como usurpação ser igual a Deus? Subsiste em forma de... eu não vou dizer de quê.
o que de mais disgusting lhe vier à mente, nesse estado que a gente subsiste e se arroga ao que a gente se arroga e sabe que arroga-se o tempo todo. Eu não sou. Não sou. Melhor que eu consigo é todo dia esquecer as coisas que para trás ficam e olhar para as que estão diante de mim, que são todas, e começar de novo. Porque estranhamente, quando eu não desisto de reconhecer isto e não desisto de me deixar ambicionar pelo que eu não sou, ainda, eu me desenvolvo. É outra palavra que Paulo usa também escrevendo aos Filipenses. Eu tinha citado Filipenses 3,12. Esquecendo-me das coisas para trás, vou adiante. Depois eu citei Filipenses capítulo 2, tende em vós o mesmo sentimento que há em Cristo. Ou seja, está tudo aí no seu Novo Testamento. Eu não sou, e o que de melhor me ocorre é continuar. Porque, à medida em que eu persevero, eu me desenvolvo sem notar. É outra coisa que Paulo diz escrevendo aos Filipenses. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vós tanto o querer quanto o realizar. Seja isso, ele diz. Ao mesmo tempo ele diz, não acho que jamais tenha conquistado tal coisa, mas eu esqueço os fracassos e olho para diante e sigo. Para conquistar aquilo para o que eu fui conquistado, eu sei que existe um significado pré-estabelecido em mim. E é na direção dele que eu caminho. Porque enquanto eu faço isto, eu me desenvolvo. Me desenvolvo com temor e com tremor. Me desenvolvo sem arrogância. Me desenvolvo conhecendo minha falência e conhecendo a minha essencial gravidez de esperança. Eu reconheço a minha impotência, ao mesmo tempo em que abraço esse estado de vocação grávida que me habita. Desenvolva. Não desista. Agora, isso implica em algumas decisões que são as mais pavorosas de todas, muitas vezes. Como, por exemplo, a gente lê nos evangelhos, em todos eles, mas Mateus, Marcos e João é que repetem essa mesma construção, embora não o mesmo Espírito que está presente em tudo, nos ensinos de Jesus e do Evangelho, mas o que se lê é: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Que coisa mais
absolutamente radical e, humanamente falando, impossível. Para vivê-la de maneira plena, absoluta, eu não tenho a menor condição. Se alguém quer vir após mim, se alguém quer ser desses que se identificam comigo, a si mesmo se negue. Tenha a coragem existencial de pegar isso que você frequentemente chama de eu, ou de me, ou de self, e que frequentemente, ou sempre, não passa de uma construção de agregados, de um aglomerado imposto, forjado por traumas ou por doenças culturais, ou produzido pelo fluxo da coletividade possessa pela miragem, pela ilusão, ou pela realidade estabelecida como sendo agora os novos e múltiplos objetos de conquista e de ambição. Nós acabamos que não passamos de nada além desse aglomerado, que Jesus chama aqui de si mesmo, que não é o meu eu profundo, que não viveu a individuação segundo o Evangelho, cuja individuação é um processo que só termina na linguagem simbólica do Novo Testamento no dia em que eu receber dele aquela pedrinha branca, em cuja pedrinha branca há um nome escrito, senão, que ninguém conhece senão aquele que a recebe. Só termina nesse dia desse encontro final, aonde eu fico sabendo quem eu sou. E eu ouço Jesus dizer, vá distinguindo dia a dia quem você é dessa outra construção fantasiosa, porque se alguém quer vir após mim, tem que matar dia a dia essa ilusão. Esse ego projetado, esse holograma. Porque o Evangelho só será compatível com você mesmo, não com a sua projeção. Ele só realizará o bem no que seja verdadeiro em você, não na sua construção, não na sua projeção, não no seu holograma. Público, social ou de qualquer outro nível. Ele não tem nenhuma chance de ser aplicavelmente produtor de vida, senão naquilo que me seja mais essencialmente verdadeiro. Eu. Agora, imagine o significado disso. A gente está aqui cheio de gente com expectativas de que o Evangelho seja uma boa nova para a vida. Faça bem. É para isso que a gente se reúne, se congrega,
que a gente quer crescer, entender, aprender, praticar, viver, experienciar, é para que isso nos salve, isso nos torne saudáveis. Salvação é uma palavra que tem a ver com tornar saudável, curados, crescentemente curados e saudáveis, vida e vida em abundância. Agora, isso só pode produzir o seu fruto no eu real. Essa realidade de Deus, do Deus que é Espírito, vida, Espírito e verdade, só encontra chão para produzir o fruto da promessa na realidade mais essencial da gente. Porque isso não cresce no chão da fantasia, nem das miragens do si mesmo, desse selfie hologrâmico das nossas existências. Não cresce, não dá fruto no chão da fantasia. Aí vem Jesus e diz, olha, se você quer, você quer? O que disseram para você que era para fazer, se você quiser? Minha filha, vem para a igreja, vai te fazer bem, meu filho. Entra, que só em entrar você já vai receber bênção, Senhor. Aquele clima, você vai ver, especialmente se for num auditório, onde todo mundo fecha os olhos e passe a mão em volta, você vai sentir aquela coisa vindo na tua direção. O que é que te dizem que é para fazer? Pode ser mais básico ainda do que isso. Entra na campanha dos 318, na fogueira santa de Israel, na chave de Pedro. E aí as coisas vão assim. O que te disseram que era para fazer? Dar o dízimo, é claro, que está sempre na top da lista. Você não cresce, Deus não te abençoa, é porque você não está dando o dízimo. Por isso você perdeu a alegria e o devorador está te comendo. É mais ou menos nesse tipo de perspectiva relacionada a Deus e ao Evangelho que a gente idioticamente caminha. Mas o que o Evangelho está dizendo é insuportável. É por isso que a gente prefere não realizar, não discernir, não perceber a radicalidade do chamado. E de como ele não tem a menor chance de ser frutuoso em nós, a menos que ele caia naquele chão pré-determinado. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Você pegar e cortar fora o que não é você, é uma das coisas mais doídas que podem existir. E olha, é porque não sou eu que eu tirarei de mim, mas esse eu que não sou eu é o que mais fascinantemente me seduz em mim. Me fascina. Hoje à tarde, a Adriana e eu estávamos lembrando de um documentário que a gente viu há uns 3 anos no Discovery Channel. É a vida de um rapaz, um desses alpinistas super virados e tal, que adoram passear sozinhos no Grand Canyon, sim, por uma semana, e vão pulando de um lugar para o outro, parecem uns antílopes,
Aí lá vai o bichinho, tá, todo cheio de saúde, aí dá o salto dele, pá, bateu errado num lugar, caiu, pá, e de repente vem uma pedra, pá, em cima do braço dele. Viram esse documentário? Ah, tem um filme também, é verdade. Aí está lá o rapaz, com aquele braço preso entre duas pedras, sanduichados por duas pedras enormes. Reduzindo a história e o filme, ele chegou à conclusão tragicamente óbvia de que a única maneira de se salvar, já que ele seria inachável naquele buraco onde havia caído, é que ele conseguisse um modo de cortar o braço. O braço lá, primeiro dia, segundo dia, você tem que decidir se você fica com você ou se você fica com o braço sem você. Aí ele decidiu abrir mão do braço para tentar preservar a ele, que é um conceito bem neotestamentário, cortar o braço, arrancar o olho, tirar o pé, para preservar o essencial, o que faz de você um ente inteiro. Aí ele decide cortar o braço, e vai cortando o braço. Imagina o que é cortar o braço. Hã? Com canivete cego. O nervo não vai... cortar o braço com canivete cego. Um braço forte. Até que chega aquela hora em que o último pedaço é cindido. É a libertação mais angustiosa e doída possível, mas o cara estava salvo. A imagem que Jesus usa é dessa radicalidade. Um braço ainda é uma imagem menos chocante no significado doloroso do corte que se tem que estabelecer do que o si mesmo, que é uma coisa com a qual eu me identifico mais do que eu me identifico com um membro meu, com um braço meu, com um olho meu. Negar isso que eu chamo de eu e que trabalha contra mim o dia inteiro é o maior de todos os desafios da vida. Ninguém consegue fazer isso subitamente. Todos nós temos que ir após ele, realizando isso cotidianamente. É uma renovação de significados, às vezes carregados de dor. Às vezes implica em decisões que a gente assume em nome da consciência contra todos os sentidos, como uma decisão dessa de cortar o próprio braço. Só quando o reino da consciência sobrepuja absolutamente os sentidos e a sensorialidade, é que uma decisão dessa é tomada, mantida e concluída. Do contrário, sem a capitania da consciência, a gente morre com o que nos mata, mas não toma decisão da continuidade pela vida. A si mesmo se negue. E tome a sua cruz, escolha o caminho
dessa identificação com o sentido do Evangelho, com o significado do que seja amor, misericórdia, compaixão, justiça, verdade, solidariedade, a primazia disso sobre tudo mais. E siga-me. Haverá dias em que você não se reconhecerá, haverá outros dias em que você se alegrará por reconhecer-se em processo crescente, outra vez no Evangelho, em Cristo, na graça de Deus, na apreensão do amor e do humor do Evangelho para viver. Eu não sei em que situação você chegou aqui hoje. Eu vim aqui e aproveitando também hoje este momento de ceia e compartilhamento simbólico desse convite à vida renovada nele, no Evangelho, para dizer a você, não desista. Se você perseverar, você vai se desenvolver. Tudo fará você crescer se você decidir não desistir, prosseguir, continuar, crer. Vai crescer. Você menos percebe e quando discerne, houve algo que solidificou-se para a vida em seu favor, no seu coração. Portanto, cristão, só Cristo, Jesus. Nós somos todos seres andando após Ele, se é que após Ele que estamos andando. Buscando firmemente, enquanto se deixa para trás as coisas que não construirão o melhoramento da convicção e da decisão de hoje, eu prossigo para o alvo, para essa vocação, para esse chamado, para me tornar um filho do homem segundo Deus em Cristo. Esse é o meu chamado. Ele nunca estará acabado na jornada terrena, mas é nesta direção que todo dia, e com a graça de Deus, irreversivelmente eu caminharei, e você também. Não desista, porque inapelavelmente você se desenvolverá. A sua salvação, a sua saúde, a sua estatura humana em Deus crescerá. Não volte atrás. Agora saiba, tem coisas que a gente tem que cortar. Há circunstâncias em que você decide. Se cultua o self ou preserva esse eu essencial, que é o único que pode entrar na vida segundo Deus, na vida qualificada como eterna. Vamos ficar em pé e vamos orar. Vamos, por um momento, pegar nas mãos uns dos outros. Que bom. Senhor Jesus, nós queremos e pegamos nas mãos uns dos outros também
como quem simboliza essa vontade única de querermos juntos e de prosseguirmos juntos e de não desistirmos. Com temor e tremor é que eu quero continuar a buscar me desenvolver de acordo com a minha vocação, com esse chamado para ser Cristo. Por favor, que haja um renovar de humor existencial, de alegria interior, de desejo de abraçar aquilo que já nos abraçou, de conquistar aquilo que já nos conquistou e de não nos quedarmos descaídos e fragilizados e vencidos de antemão na jornada. Por favor, renove em nós, no poder do Espírito Santo, a força da consciência do Evangelho, que nos dá e que nos traz a essa capacitação crescente todo dia de decidirmos em favor da vida e não em favor da dor, ou não por causa do sacrifício que se impõe, ou por causa da agonia que causará, mas nós não queremos ser daqueles que se rendem a nenhuma forma de dor e nem de medo. Ainda que tenhamos que cortar e continuar cortando, e teremos sempre que cortar, teremos sempre que deixar coisas que nos trazem septicemia, que trabalham contra a vida, que nos fragilizam e nos matam por fim. Dá-nos ter essa coragem e esse amor pelo que tu chamas vida, em nosso favor e em favor daqueles em cujas existências a gente toca todo dia. Em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Eu quero pedir os que vão nos ajudar a servir aqui. Chicão, chega aqui, amigão. Vem cá também, Martinha. E podem vir nos ajudar. Vem, Valdir, dá uma chegada. Por favor, querido. Vem, Dilson. Vamos nos ajudarmos aqui. Quantos mais a gente necessita? Isso, maravilha. E nós, ao recebermos, esperemos juntos para comermos e bebermos juntos. Está bom? Enquanto cantamos um louvor gostoso, tesouro, lá onde não há choro, onde todos cantaremos juntos hinos de louvor. Lá
não há choro, onde todos cantaremos juntos hinos de louvor ao Senhor. Aleluia, 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 hinos de louvor ao Senhor. Aleluia, 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 hinos de louvor ao Senhor. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou um pão e o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo-lhes: isto é o meu corpo, que é dado por todas as vezes que o comerdes, fazei isto em memória de mim. E por semelhante modo, depois de haver ceado, ele tomou um cálice e o deu aos seus discípulos, dizendo-lhes: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que o beberdes, fazei isto em memória de mim. Comamos o pão dessa vida, o pão da palavra da vida, o pão da decisão pela vida, o pão da escolha pela vida, o pão da verdade da vida, em nome de Jesus. E bebamos o cálice do fruto do penoso trabalho da sua alma em favor de todos nós. Bebamos. Vamos ficar em pé. Olha aqui para mim. Vamos dar as mãos mais uma vez. E vamos hoje para casa em paz, com a graça de Deus. Tenha uma semana muito boa, muito cheia de luz. E não esqueça do que Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Meu Deus, quem internalizou isso, leva tudo no escudo da fé e da esperança e na resistência do amor, em nome de Jesus. Repita comigo: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, em nome de Jesus. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde.
que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós, que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê paz, em nome de Jesus. Vão em paz, amigos.